Paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 9. Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 9. Êxodo 32, verso 9. Amém? Diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixa-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Até aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço pela leitura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Quero pedir a ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, ministrar o coração de cada um de nós aqui nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, ao coração de cada um de nós aquilo que se faz necessário, conforme a tua vontade, meu Deus. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, a capacidade, Pai, de ouvir, compreender e principalmente, Senhor, cumprir a sua palavra, que será ministrada aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18, ali ainda na criação, quando o Senhor já tinha feito quase toda a criação, então ele disse: façamos o homem, quer dizer, não é bom que o homem viva só. Ou seja, Deus já nos criou com a intenção, ou já nos criou para que pudéssemos ser seres que se relacionassem. Ele entendeu que a gente não deveria viver só. Ali nessa passagem ele está falando sobre criar a mulher, mas a gente entende que esse não viver só, ele pode se expandir para todas as áreas de nossa vida. Haja vista que, se a gente for compreender a respeito de relacionamento e de viver só, uma pessoa que vive abandonada, na solidão ou por um canto, sem se relacionar com outras pessoas, certamente ela não vive uma vida normal, ela não vive uma vida feliz, mas isolada, triste, se sentindo abandonada, até mesmo adoentada. O que é interessante é que, se somos seres feitos para nos relacionar, a gente fica meio sem entender o porquê é tão difícil a nossa relação uns para com os outros, em todos os segmentos, seja no matrimônio, seja até mesmo entre irmãos em igreja. A gente vê dificuldade de relacionamento, a gente vê dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. E principalmente a gente vê dificuldade na maioria das pessoas, ou em grande parte das pessoas,
em relacionar-se com Deus. E quando a gente fala a respeito de relacionamento, difícil a gente falar sobre relacionamento uns para com os outros, sem falar em relacionamento com Deus, ou vice-versa. Não é possível a gente falar em relacionamento com Deus sem falar em se relacionar uns com os outros, ou com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, nas pessoas com quem a gente convive, seja em casa, seja no trabalho, e até mesmo em alguns lugares que a gente possa vir a ter contato com as pessoas, num supermercado, num parque de diversão, a gente vê pessoas no trânsito, em todos os segmentos da vida da gente, a gente vê pessoas com muita dificuldade de se relacionar, e muito disso se deve à nossa forma, ou à forma de determinadas pessoas que vê e que vive essa dificuldade de relacionamento, primeiramente buscar o relacionamento com Deus. A gente tem que entender que para que a gente possa se relacionar bem com uma pessoa, nem sempre o que a gente tem que fazer é aquilo que agrada a pessoa, mas aquilo que a pessoa necessita. A gente vê aqui que a vontade de Deus, e quando Moisés fala com Deus, a vontade de Deus era destruir o povo. E a gente vê que aqui Moisés entra em conflito com esse desejo de Deus. E ele traz aqui para Deus não o que Deus queria, mas o que Deus necessitava. E muitas das vezes é dessa forma que a gente às vezes passa por situação. Quando eu fui buscar por essa mensagem, Deus me falou, interessante que Deus me mostrou aqui uma situação que Ele tem nos dado, para mim, para a Neide, Ele tem nos abençoado com uma missão, digamos assim, né? Mais ou menos nesse sentido, de lidar com as pessoas, lidar com determinadas situações, não levando para aquela pessoa aquilo que ela busca, mas sim aquilo que ela necessita. E ao ler essa mensagem, Deus me mostrou desta forma, se a gente for olhar lá para o mundo, o que a gente mais vê são pessoas aflitas, são pessoas sofrendo, sendo esbofeteada pelo mundo por ações do inimigo dentro de casa, dentro do trabalho e em todos os segmentos da vida. E o que mais tem são pessoas que falam aquilo que agrada o ego da pessoa própria, em agradar e não a confrontar para fazer aquilo que é o correto de ser feito, né, dentro da palavra de Deus. Então, uma pessoa que não tem uma intimidade, que ele não tem uma convivência com a palavra de Deus, uma pessoa que não busca uma vida de comunhão com Deus, uma vida sincera diante da palavra de Deus, ele dificilmente vai conseguir fazer aquilo que o mundo tem pedido hoje em dia. E às vezes até a gente mesmo, às vezes tem momento que a gente precisa ser confrontado com aquilo que a gente tem buscado. E depende muito das pessoas que Deus de repente põe na nossa vida. E por outro lado, tem pessoas que às vezes tiram proveito disso também. A gente vê nessa palavra aqui, a gente vê nesse começo do texto, Moisés, por exemplo, ele podia ter tirado um proveito, porque dentro daquela situação, ele poderia ter agradado a vontade de Deus, que era aquilo que ele tinha vontade, era destruir o povo, e ainda ter pego algo para ele. A gente deve de ter muito cuidado, até mesmo com aconselhamentos, porque independente da gente estar dentro de uma igreja, a gente ter uma vida com Deus, às vezes Deus usa outras pessoas para poder estar aconselhando. A gente busca isso também, às vezes a gente busca. E é bom a gente ter sabedoria para esse tipo de busca que a gente tem, porque a falta de um relacionamento diretamente com Deus nos leva a relacionar com pessoas que de repente a gente expõe a nossa vida, a gente expõe a nossa situação, e aquelas
De repente são pessoas que estão se relacionando com nós, simplesmente em busca de tirar proveito próprio. O que diz aqui? No verso 9: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Então, se a gente não pode fazer o bem com a pessoa que a gente está vendo, que a gente sente o que ela sente, que a gente pode se pôr no lugar dela, daquele sofrimento, daquela situação, ou de repente no buraco que ela pode se enfiar, e a gente não agir de boa índole, como bons cristãos, que nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas, a gente com certeza não tem uma vida íntima com Deus. Com certeza a gente não tem, no mínimo não tem um bom relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele vem através da nossa forma de viver, da nossa forma de tomar atitudes e decisão nessa vida. E as nossas decisões, as nossas atitudes, ela reflete o que tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Se é um relacionamento sincero, se é um relacionamento sério, ou se é um relacionamento mentiroso, um relacionamento de interesse. Isso tudo se reflete ao nosso agir, e isso se reflete nas decisões que a gente toma. Em dois sentidos isso é bom, essa palavra nos traz a olhar para aqueles que nos rodeiam, a olhar com que tipo de pessoa que a gente se relaciona, a prestar atenção na forma que essas pessoas agem em nossas vidas, de repente com conselhos, com atitudes. É bem interessante a gente pôr muita atenção nesse tipo de coisa, porque pessoas podem tirar proveito de repente da simplicidade ou da falta de sabedoria com que a gente lida com o mundo. No verso 13, aí aqui no verso 13 diz o seguinte: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel ou Jacó, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Ou seja, o que Deus fez, ou o que Deus tem para a vida do outro, o mínimo que a gente tem é que ter a sabedoria de, se não puder, fazer com que aquilo se cumpra na vida daquela pessoa, em, de repente, oportunidades que Deus nos dá. Um casamento, por exemplo, ainda que a gente não tenha o entendimento correto a respeito daquilo que uma pessoa está vivendo, a gente vê, às vezes, pessoas aconselhar, pessoas dar palpite de forma errada, de forma errônea, por falta de um relacionamento, até mesmo com aquelas pessoas, para que a gente possa ajudar alguém, para que a gente possa ajudar na obra de Deus, na vida de uma pessoa. A primeira coisa que a gente deve de buscar é o conhecimento da situação e o conhecimento da palavra de Deus, para que a gente junte as duas coisas, e aí sim a gente tenha a condição de fazer a vontade de Deus e fazer a necessidade da pessoa. Viver uma vida em santidade, viver uma vida verdadeiramente dentro daquilo que Deus nos traz para viver nessa terra, ela só é possível com um relacionamento íntimo com Deus. E a única forma que a gente tem de ter um relacionamento íntimo com Deus é buscar aquilo que Ele tem para nossas vidas. E a única forma que a gente tem de entender
o que Deus tem para nossas vidas é através da palavra dele. E eu sempre digo que a melhor forma da gente entender a maneira de se relacionar com Deus é começar lá no livro de Gênesis. O Velho Testamento, principalmente a partir de Abraão, ele nos ensina cada detalhe daquilo que é ter uma convivência correta, uma convivência reta diante de Deus. A gente vai passar aqui por vários personagens, por várias pessoas que tiveram, de repente, atritos diante de Deus, mas sempre com sinceridade, sempre com respeito. A gente vai ver aqui Moisés, ele em alguns momentos dentro da trajetória dele, ele se debate com Deus, ou ele vai contra aquilo que Deus fala para ele. Às vezes ele se ira, mas a gente nunca vê ele faltar com respeito com aquilo que Deus determinava para que ele fosse usado para levar aquele povo diante da terra prometida, que era a grande promessa de Deus ali no Velho Testamento com o povo de Israel, e que hoje se estende para nós como a grande promessa da terra prometida, que é a salvação após a nossa partida. E esse tipo de relacionamento nos leva a entender que uma vida com Deus e a certeza de que alcançaremos essa bênção de Deus maior para nossas vidas, aquilo que Ele nos prometeu, a gente tem que entender que a maioria das pessoas não entende. Ou até vê, às vezes a gente mesmo, em alguns momentos, a gente não acredita que determinadas coisas possam acontecer com a gente. E uma coisa é certeza, uma coisa é certa, e uma pessoa que ele tem relacionamento com Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele tem entendimento daquilo que ele ouve da palavra de Deus, ele sabe que em algum momento a partida daqui é certa. E a única coisa que nos vai garantir é todos os dias, a todo momento, a gente viver uma vida em retidão, viver uma vida obstinada, não às coisas deste mundo, mas às coisas que Deus nos ensina aqui dentro desse livro, que é a palavra de Deus, que é renunciar a determinadas coisas que nos é oferecida ou que nos é insinuadas pelo mundo, determinados momentos que às vezes a gente se descuida, se distrai, são momentos que o inimigo vai usar para nos derrubar. Um relacionamento com Deus verdadeiramente firme, um relacionamento com Deus que nos vai levar e vai nos direcionar a viver uma vida em santidade, em viver uma vida que nos dá a certeza de que alcançaremos a grande vitória, que alcançaremos a salvação e que podemos ser usados para alcançar também a nossa família e para que eles vão conosco. A única certeza que a gente tem disso é olhar para dentro da palavra de Deus e a gente entender que estamos fazendo o máximo para poder viver aquilo que está determinado aqui. Certos momentos, às vezes, vamos vacilar, vamos dar uma descuidada, mas que tenhamos a consciência daquilo que temos feito, de repente, aqui ou ali, um tropeço, um descuido, que isso não se torne outra vez. Um relacionamento bem sucedido com Deus, ele se detém, ele se demonstra dentro da nossa certeza ou não daquilo que estamos vivendo, se a gente está vivendo ou não uma vida de santidade com Deus, se a gente está caminhando ou não diretamente para o alvo que é Cristo, ou para aquilo que Ele nos tem prometido, que é a salvação eterna. Já vi pessoas, e eu mesmo já há algum tempo atrás, achava que não era possível isso por falta de entendimento, ou como diz o tema das mensagens de quinta-feira, uma falta de relacionamento com Deus é a certeza de que
eu estou caminhando de forma reta e eu estou caminhando com uma certeza que alcançarei a salvação, não que eu esteja me julgando ou que esteja me dando ou me propondo como uma pessoa justa e correta, mas que eu tenha um entendimento que estou me esforçando e que estou me afastando daquilo que me faz me afastar de Deus. Quando a gente vai para Paulo, Paulo nos fala isso. Paulo, não me lembro aqui o endereço exato onde ele fala isso, mas ele diz que ele tem a certeza da salvação. E uma pessoa que tem a certeza da salvação é aquele que vive a vontade de Deus, é aquele que guarda os mandamentos de Deus, é aquele que vive dentro da palavra dele. Ainda que tenha, ou que principalmente a gente tenha a certeza que a gente é falho, que a gente peca, que a gente erra. Porque o que vai nos garantir a nossa salvação e que vai nos garantir a nossa perseverança em buscar, em se arrepender, porque uma pessoa que, se ele acha que ele não erra, se ele acha que ele não tem pecado, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não se salva. Então que a gente tenha a certeza do nosso pecado, que a gente tenha a certeza que somos falhos, mas que somos justificados em Cristo, e que em Cristo a gente pode vencer esse mundo, porque Ele nos deixa isso garantido. A partir desse momento, com certeza a gente vai alcançar aquilo que a gente busca. E com certeza o que a gente busca é a nossa salvação, é a salvação da nossa família, e que a gente nunca perca a oportunidade de estar levando isso que a gente busca aqui, isso que a gente tem alcançado de Deus, essa certeza da nossa salvação, que a gente possa levar isso para a nossa casa também. E essa certeza que poderemos alcançar a nossa casa, e que eles possam ver em nós que aquilo que a gente diz, porque normalmente o que a gente leva para a nossa família, o que a gente leva para aquele que ainda não se converteu, ou que de repente até está mais perdido do que se possa esperar alguma coisa aos olhos humanos, né? Mas o mais determinante para que isso seja bem sucedido em nossas vidas, essa missão que Deus nos deu, de primeiro buscar pela nossa vida e depois buscar pela nossa casa, é refletir a Cristo em nossa vida. A palavra de Deus diz que somos feitos à imagem e semelhança dele. E isso a gente tem que refletir em nossa casa. Eu me lembro de um curso bíblico, um curso básico da Bíblia teológico que eu fiz, assim bem no começo da minha conversão, e a gente fazia esse curso, a gente devia de estar umas quase 30 pessoas, e tinha uma moça, ela era se expressava mais e conversava mais, já estava mais tempo na igreja, então ela era mais despachada, tinha mais conhecimento da Bíblia, mas ela trouxe um determinado dia, numa aula que a gente estava tendo, algo que vem totalmente ao contrário daquilo que Deus nos mostra e daquilo que a gente entende que deve de passar para as pessoas que ainda não vieram a Cristo, que é refletir a mudança que Deus nos fez em nossas vidas. Principalmente, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus vai lá, a gente vai olhar para os apóstolos, principalmente, a gente via que aqueles estudiosos da época, eles se admiravam por ver que eles eram pessoas leigas, pessoas que não tinham estudo, portanto não tinham conhecimento das Escrituras, não tinham acesso e nem leitura para poder fazer aquilo. Porém, a sabedoria deles, a presença de Cristo, imediatamente eles olhavam e viam que aquilo era obra de Deus, e eles entendiam isso. Então, dessa mesma forma, as pessoas que estão lá fora, principalmente os da nossa casa, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que um incrédulo. Então, a partir do momento que a gente não vive uma vida de retidão e que a gente não faz que a palavra de Deus, que a presença de Deus se reflete em nossa vida,
para que as pessoas de nossa casa olhem para nós e desejem ter a vida que a gente tem agora, automaticamente a gente está negando a fé, a gente não está cuidando do que são nós. Então, tinha essa moça, ela casada, uma senhora casada, e ela um dia contou a respeito do marido dela, que ela pelejava, que ela tentava, que ela falava, ela chamava para a igreja, mas ele não ia. E de repente ele ia perdendo a paciência, ia discutindo, começava a brigar e ele saía para o bar. Ou seja, ela dentro da igreja que tinha a obrigação de cuidar dele, de refletir a mudança que ela tinha, ou deveria ter tido na vida dela, porque segundo o próprio testemunho dela, quando era, antes de ir para a igreja, era barraqueira, mas continuou até aquele momento, né, já que o marido, naquela situação, ela brigava, ele saía calado, ia para o bar, ia para o lugar errado, mas na verdade quem estava evitando a briga dentro de casa era ele e não ela. Ela fez tudo o contrário, ou seja, uma pessoa que olhava, ele na situação dele, olhava para ela, fazendo isso, procurando a briga e ele evitando, ele entendia que ele no bar estava melhor que ela na igreja. Então esse tipo de situação a gente deve evitar em nossas vidas, porque do contrário a gente não consegue trazer nossa família. A gente, pior que isso, ainda faz com que o nome de Deus, através de nossa vida, seja escarnecido, seja escandalizado. Isso é grave. Infelizmente, a gente vê em muitos cristãos, em muitas igrejas, melhor dizer cristãos, né, para não desmerecer a igreja, porque não são todos, mas a gente vê muito o motivo das pessoas zombarem dos cristãos através de modos, através de condutas de pessoas que vieram para a igreja, mas não tiveram um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E por isso muita gente tem resistido a receber a Cristo nas suas próprias vidas por achar que virão e se tornarão chacotas, porque eles têm esse entendimento e têm visto isso, e eles fazem chacota da vida dos cristãos, e aí generalizam, né? Infelizmente, olham para nós e faz chacota por outros que, de repente, fez aquilo que não devia, ou vive uma vida que não se deve viver, aquele que se diz cristão. Melhor que não se diga cristão, mas que viva como cristão, que a gente possa não, em momento nenhum, nos deixar levar por qualquer outro tipo de vida que não seja aquela que venha honrar, glorificar o santo nome de Deus e refletir a presença dele em nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu encerro aqui, quero fazer uma oração com os irmãos e já passo para o pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, trazer a cada um de nós aqui presente, meu Deus, em nome de Jesus, a capacidade, Deus, de refletir a sua presença em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a ter uma vida de santidade, um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a cada dia receber em nossas vidas a mudança que se faz necessária, meu Pai, para que o nosso proceder, o nosso agir, a nossa forma de viver, Deus, venha transformar a vida de nossa casa, a vida das pessoas de nossa família que ainda não vieram a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu ponho diante de Ti, meu Deus, a vida de cada pessoa aqui e a casa, meu Deus, de cada pessoa aqui presente, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Deus, em nome de Jesus, o coração de cada pessoa que não está aqui, daquele que de repente, meu Deus, está desviado, que já esteve na Tua presença, que já esteve na Tua casa e hoje está afastado, Senhor. Que ele possa voltar a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que aquele, meu Deus, em nome de Jesus, que de repente por procedimento de pessoas que se dizem do Senhor, mas têm vivido uma vida mundana, uma vida, meu Deus, que tem
afastado as pessoas da Tua presença, por não acreditar na mudança, meu Deus, que essas pessoas venham ser tocadas pelo Teu Santo Espírito nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, aonde essas pessoas estiverem, em casa, no bar, na rua, Senhor, de repente usando droga, Deus, em nome de Jesus, visita naquele lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim como um dia, meu Deus, o Senhor falou pela primeira vez ao meu coração, eu estava dentro de um bar, e o Senhor me disse, meu Deus, que aquele não era o meu lugar. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, em nome de Jesus, aquela pessoa da nossa família, que de repente esteja num bar, ou que esteja em algum lugar, meu Deus, que é desonroso, meu Pai, em nome de Jesus, tira essa pessoa de lá, Pai, em nome de Jesus. Traga luz ao coração daqueles que estão vivendo na treva, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Visita aquele que está acamado, visita aquele, meu Deus, em nome de Jesus, que esteja hospitalizado. E até aqueles, meu Deus, que de repente estejam numa prisão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcança essa pessoa nesta hora. Crendo, meu Deus, em nome de Jesus nesta bênção, eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, que o Teu agir, que o Teu Santo Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, venha encher o coração de cada um de nós aqui presente. Em nome de Jesus, que nessa noite, meu Deus, possamos receber ainda aquela mudança que se faz necessária em nossa vida e em nosso coração. Que o Senhor possa agir em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos mudar, nos transformar e nos fazer, meu Deus, pessoas que refletem a sua imagem. Em nome de Jesus, e que possamos viver, meu Deus, a cada dia um relacionamento mais íntimo, sincero e verdadeiro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.